Então vamos lá, o que são criptomoedas para completos iniciantes? Como eu explico sobre criptomoedas para minha avó de 105 anos? Como eu evito perder dinheiro e cair em golpes desse mercado? E mais importante que tudo isso junto, como eu ganho dinheiro de fato nesse mercado? Meu nome é Vinícius Maia, eu sou criador aqui do canal e hoje eu vou fazer um vídeo que, apesar de introdutório, vai ser um vídeo com muita informação e praticamente tudo que você precisa aqui para começar a entender o básico sobre criptomoedas, Bitcoin, Ethereum e até alguns outros termos aí que são muito relevantes para o mercado cripto. Então, se você quer se aprofundar um pouco mais nesse assunto, fica aqui comigo até o final do vídeo. Como você já deve saber, né, as criptomoedas têm recebido uma atenção gigantesca na mídia, em que ela aborda principalmente ganhos estratosféricos aí que vinha acontecendo, sempre com uma promessa de dinheiro fácil. Muitas vezes elas são vendidas também como algo mágico, né? Algo extremamente complexo. E na verdade as criptomoedas são bem parecidas com o próprio dinheiro fiduciário que você carrega aí na sua carteira todo dia, que na verdade aqui no Brasil é o real, né? A não ser que você seja como eu, que nunca anda com dinheiro na carteira. Então a única diferença das criptomoedas para as moedas comuns é que no lugar de ter uma forma física, né, as criptomoedas elas são basicamente formadas por zeros e uns, ou seja, elas são basicamente códigos de programação. E o que tem feito elas ganharem bastante hype nos últimos tempos é basicamente o sistema que elas utilizam, chamado de blockchain. No lugar de entrar em todo aquele techniquez do que esse sistema envolve, eu prefiro fazer uma comparação que você vai entender muito mais fácil, de fato, a diferença de um sistema financeiro tradicional para um sistema financeiro na blockchain. Enquanto uma operação financeira tradicional envolve alguma entidade como um banco ou uma corretora, no mundo descentralizado a gente tira essa entidade e as transações e operações financeiras conseguem ocorrer basicamente entre pessoas, peer-to-peer. Então vamos para um exemplo prático. Imagina que aquele seu amigo que te deve R$100 há 5 anos resolveu te pagar. Seu amigo provavelmente, para fazer essa operação, se ele não for te dar, claro, o dinheiro fisicamente, ele vai fazer uma operação bancária para te transferir esse valor. Então seu amigo tem uma conta em algum banco, vamos usar aqui de exemplo o Itaú, que ele possui o dinheiro guardado e quer fazer essa transferência para você que também tem uma conta no Itaú. Então, na prática, o que acontece é que o próprio Itaú é responsável por verificar se o seu amigo tem saldo na conta e se sim, de fato, transferir esse dinheiro para a conta de destino. E nas redes descentralizadas, né, se essa operação fosse feita de forma descentralizada, a diferença é que basicamente a gente tira o Itaú da jogada. Então, o seu amigo ele consegue transferir diretamente para você, sem depender de nenhum agente privado para fazer essa transação. Então vamos dar nome aos bois aqui nesse ambiente descentralizado, né? Então quando seu amigo ele tenta realizar a operação, a primeira coisa que ele depende é de um nó. Um nó é basicamente um servidor que armazena todas as transações históricas que já aconteceram dentro da rede, dentro da blockchain. E é nele que existe a informação necessária para saber se na carteira do seu amigo existe fundos, existe saldo para realizar a transferência. Quem vai utilizar essa informação para a transação ser realizada de fato são os chamados mineradores. Os mineradores basicamente são computadores que recebem um aviso que alguém está tentando fazer uma transação e eles são responsáveis por verificar de fato se essa transação pode ocorrer, se a carteira de origem realmente tem fundos para fazer a transferência desejada. E claro, esses mineradores não estão trabalhando de graça. Então quem faz a transferência normalmente precisa pagar uma taxa para conseguir realizar a transação. Então aquele seu amigão ali que vai te pagar esses R$100, ele paga uma taxa a mais que vai ser direcionada para os mineradores que são responsáveis por verificar se seu amigo tem saldo na conta e assim dar o ok para a rede fazer a transferência. A partir do momento que a transação é realizada, um novo bloco é criado dentro da blockchain e enviado para todos os nós da rede, de forma a todos conseguirem conferir que essa transação de fato ocorreu entre essas duas carteiras envolvidas. Ô amigão, mas todo lugar que eu vejo fala que criptomoedas acontece tudo praticamente anônimo e agora você vem me dizer que todo mundo sabe o saldo e as transações de todo mundo? Sim e não. Na verdade, todas as transações são de fato abertas dentro da blockchain e todos têm fácil acesso a todo o histórico de transações e saldo das carteiras. Mas o anonimato ele acaba existindo porque o endereço da carteira não está de nenhuma forma ligado ao CPF ou nome ou nenhum outro documento específico direcionando a pessoa dona da carteira. Ele é apenas um código chamado de endereço de carteira
ou em inglês Wallet Address. Assim, até é possível ver as grandes carteiras das famosas baleias, aí, aquelas carteiras que têm mais de 1000 bitcoins de saldo, mas infelizmente você não vai conseguir saber quem são os donos delas. Então a gente pode dizer aí que existem dois tipos de criptomoedas que podem ser armazenadas nessas carteiras, uma coin e um token. Uma coin é muito mais difícil de ser criada porque ela precisa de uma blockchain inteira ao redor dela para ela funcionar. Um exemplo, né, de coin, com certeza você já ouviu, é a moeda inclusive a mais famosa de todas, que é o Bitcoin. Já o segundo tipo, o token, ele é muito mais simples de ser criado, porque ele consegue rodar em outra blockchain, né, outra rede já existente, sendo a principal rede de criação de tokens a Ethereum. Mas como os tokens têm uma facilidade muito maior em sua criação, são neles que acontecem a maior parte dos golpes existentes no mercado cripto. E o principal golpe aplicado hoje é chamado de rug pull. Esse golpe consiste em basicamente os desenvolvedores fazerem um grande hype em cima do projeto que estão desenvolvendo, e quando o preço da moeda chegar nas alturas, ele chegar no momento de maior alta, eles acabam vendendo esses tokens na cabeça de todos os outros investidores que apoiaram o projeto no início, realizando aí um lucro gigantesco em cima deles e deixando esses investidores aí num projeto abandonado, com o token tendendo a praticamente zero. Em contrapartida, né, nem tudo são tristezas nesse mercado, e existem alguns lucros aí estratosféricos que algumas moedas conseguem proporcionar aos seus investidores. Algumas delas, inclusive, com umas histórias engraçadas, até de memes. Aqui eu posso citar dois exemplos, como a Dogecoin ou a Shiba Inu. E aí eu acho que para quem acompanha o Elon Musk aí, pelo menos deve saber bem como é que funciona isso. Mas Vini, eu já vi vários vídeos de finanças. Não tem como esses lucros virem sem muito risco, certo? Sim, realmente essas moedas são muito voláteis e altamente especulativas. Mas cada vez mais no mundo cripto aparecem projetos sólidos com um viés muito mais fundamentalista, sem tanta especulação no projeto. Uma grande prova disso é a entrada de grandes players aí do mercado financeiro, como bancos ou fundos de investimento, que precisam fazer uma grande diligência, né, serem bem cuidadosos na escolha dos ativos que eles aportam. O fato deles estarem entrando nesse mercado significa que realmente esse mercado está amadurecendo. Mas a verdade é que eles não estão investindo em projetos como eu citei, Shiba Inu ou Dogecoin. Eles estão investindo nas principais moedas aqui do mercado cripto. E aqui eu posso citar as top 10 moedas com maior valor de mercado, ou market cap. Aqui lê-se market cap como a quantidade de tokens existentes vezes o preço do token no momento. E eu preciso reforçar para você que mesmo esses projetos mais seguros carregam um grande risco com eles. Na verdade, o mercado cripto como um todo é extremamente volátil e requer muito estômago para operar nele. E assim, uma das principais formas de investir nesse mercado, principalmente para tentar eximir riscos de acabar comprando sempre na alta, é uma estratégia chamada de Dollar Cost Average. A estratégia ela consiste em basicamente você fazer aportes iguais em um mesmo período de tempo. Vamos supor que você resolve investir R$400 por mês no mercado cripto. O que você precisaria fazer é toda segunda-feira de manhã, por exemplo, você investir R$100 independente do preço que o ativo esteja. Dessa forma, você vai tirar o seu viés especulativo dos aportes e evitar comprar apenas quando o mercado está muito otimista, por exemplo. Aqui vale dar um enfoque aí na tese de investimento das duas principais moedas cripto hoje existentes, que são o Bitcoin e o Ethereum. A tese de investimento do Bitcoin consiste em basicamente um valor intrínseco de um ativo finito, né? Ou seja, só vão existir ao longo da história 21 milhões de bitcoins. Isso está escrito no código da blockchain. Isso não pode ser mudado. É aí que entra a sua vantagem em relação a uma moeda fiduciária de algum governo, por exemplo. A maioria dos países esse ano está sofrendo de uma gigantesca inflação, inclusive economias muito fortes, como a dos Estados Unidos ou até a Europa. Exatamente porque os governos têm mudado as regras do jogo, emitindo muito mais moeda, prejudicando os já detentores da própria moeda. Isso leva a uma perda de poder de compra e na economia a gente acaba chamando isso de inflação. Então o que muitos investidores utilizam para se proteger da inflação é fazer aportes em ativos finitos, e atualmente a aposta de muitos desses investidores é no Bitcoin. Inclusive, o Bitcoin ele tem sido muito comparado ao ouro, que é um ativo que já tem se provado na história por muitos e muitos anos como uma reserva de valor, principalmente por a gente saber que é um ativo finito. A não ser que a gente encontre um planeta de ouro voando por aí, imagina? E a segunda moeda interessante aí para a gente comentar, com o segundo maior valor de mercado,
é o Ether, que roda na rede Ethereum. Essa rede trouxe um conceito muito interessante chamado de contratos inteligentes. Esses contratos basicamente permitem a venda de um objeto ou algo de forma sistematizada. Vamos, por exemplo, na prática. Em um sistema centralizado, quando alguém quer vender um imóvel, ele provavelmente vai precisar encontrar um corretor de imóveis para auxiliá-lo em todo o processo, seja para papelada, burocracia, algum calção necessário como garantia na negociação, e provavelmente vai precisar deixar uma bela comissão para esse parceiro. Caso o documento de posse desse imóvel estivesse armazenado dentro da rede da Ethereum e o pagamento fosse feito em Ethers, essa transação poderia ocorrer sem nenhum intermediador no processo, porque o próprio sistema conseguiria transferir tanto o documento de comprovação do imóvel quanto o valor sistematicamente para cada uma das carteiras, de forma que a transação só ocorresse caso as duas partes estivessem de acordo com a proposta. Ou seja, cortando aí um intermediador, que seria esse corretor imobiliário, e economizando muito custo no processo. Mas aí, Vitor, você falou sobre essas duas moedas, mas de fato qual delas eu devo investir? Eu não queria ter que te dar aquela resposta mais clichê de todas, mas a verdade é que depende. Depende do quanto você está disposto a investir, depende do seu perfil de risco, depende da sua tese de investimento para o futuro, depende do quanto você de fato quer ganhar, inclusive do quanto você está disposto a perder para isso. Mas se você gostou aqui de tudo que eu falei, você se interessou pelo que eu disse, você quer aprender mais sobre o assunto e realmente ganhar dinheiro nesse mercado, eu recomendo que você faça duas coisas. A primeira recomendação que eu posso te dar é estudar os principais projetos, que são realmente as blue chips do mercado cripto, Bitcoin e Ethereum. E em segundo lugar, eu recomendo que você se inscreva no canal. Esse aqui foi o meu primeiro vídeo e a ideia é começar a trazer bastante conteúdo sobre o mercado cripto. Eu peço inclusive que você curta se você gostou do vídeo, se ele agregou de alguma forma para você. Comenta aqui alguma dúvida, eu vou responder todo mundo, alguma sugestão de vídeo. Esse realmente foi um vídeo aqui bem introdutório, mas eu já estou nesse mercado faz algum tempo, faço algumas estratégias avançadas dentro de algumas redes. Então acho que o feedback aqui é muito importante para eu saber que tipo de conteúdo devo postar, se é algo mais introdutório ou algo mais avançado, dependendo do que vocês gostarem mais, tá? E esse vídeo acaba do nada, falou, fui!